Continuando falando sobre população e conceitos demográficos, nós temos aqui alguns índices bem interessantes. Por exemplo, a população, conceito demográfico, a população absoluta é o número total de habitantes de um lugar, seja esse lugar um país, uma cidade, uma região. Populosos são grandes números de habitantes. Por exemplo, nós temos grandes países como a China e a Índia, que são considerados países com uma população bastante elevada, ou seja, uma densidade demográfica elevada. Regiões populosas nós temos no mundo o leste e o sudeste asiático, o nordeste dos Estados Unidos e o noroeste da Europa. Também temos alguns países, alguns locais que não são populosos, são pequenos em números de habitantes. Nós temos Portugal, com apenas 10 milhões de habitantes, a Austrália, e algumas regiões não populosas, como a Amazônia, a Patagônia e a Sibéria. Tá? Vamos ver alguns conceitos demográficos. A densidade demográfica, como nós já estudamos no slide anterior, é a média de habitantes por quilômetro quadrado pela população e área. Densamente povoado, elevada densidade demográfica, e aí nós temos, como eu já falei no slide anterior também, Mônaco e alguns outros como Singapura e Bangladesh. Também temos regiões como o delta do Rio Ganges, leste da China e noroeste da Europa. Locais francamente povoados, onde há baixa densidade demográfica. E aí nós temos a Mongólia, a Austrália, o Canadá e a Argentina. Todos os lugares populosos não são necessariamente povoados. Nós sabemos que essa resposta é não. E nós temos como exemplo o nosso país. O nosso país tem uma grande população, mas é um país considerado não muito povoado, porque a área do nosso país é enorme, e quando a gente faz a distribuição da população pelo território, aí é que nós vamos perceber que o nosso país é populoso, mas pouco povoado. E aí nós vamos mais uma vez nos conceitos demográficos. Superpovoamento, quando ocorre um descompasso das condições socioeconômicas da população em relação à área ocupada. O recenseamento é uma coleta ou um levantamento ou uma coleta periódica de dados estatísticos dos habitantes de um determinado lugar. Aqui no Brasil é feito o censo populacional de 10 em 10 anos. A taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos ocorridos em um determinado ano e o número de habitantes. A partir daí, nós já temos o número da taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. O resultado nos mostra como está a taxa de natalidade ou de mortalidade de determinada região. Ok? Mais uma vez aqui nós temos um planisfério, com os países com maior e menor número de habitantes, e a gente já analisou no slide anterior. Temos uma região aqui densamente povoada, só em você olhar que é na Índia, você já observa, como cada pedacinho de terra está já com uma produção urbana, ou seja, casa, moradia, tá? Então, o crescimento demográfico é a intensidade, o volume, as consequências desse crescimento nos últimos 150 anos. E aí, em particular, tem a base nos últimos 50 anos, o que atingiu a proporção impressionante. O crescimento contínuo ao longo do tempo, ritmo de 75 milhões, ou seja, o crescimento demográfico explodindo, num ritmo de 75 milhões por ano.
Crescimento demográfico desde o surgimento da espécie humana até o ano de 1830, a população mundial atinge 1 bilhão de pessoas. O segundo bilhão de pessoas é alcançado 97 anos depois, e o terceiro em 33 anos, por volta de 1960. De lá para cá, a população dobrou em menos de 40 anos. Ou seja, a população mundial, a densidade explodiu. A população mundial deverá atingir a marca de 7,2 bilhões de habitantes em 2015, ou seja, já ultrapassou porque nós já estamos em 2021, né? E a previsão é de 8 bilhões daqui a 4 anos, em 2025, e de 10 bilhões em 2083, sabendo que isso são projeções, né? Ou seja, na projeção pode ser um índice maior, como pode ser um índice menor. E essa projeção foi feita pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqui mostra o gráfico do crescimento demográfico, o contínuo ao longo do tempo. E aí nós mostramos bem claro, né? Um ano depois de Cristo, estávamos na faixa de 250 milhões de habitantes, e em 2021, né, nós já ultrapassamos mais de 7 bilhões de habitantes. E vocês observam aqui que a estatística que 8 bilhões seriam em 2025. E nós já estamos quase em 8 bilhões em 2021. Então, a tendência é que esse número, essa estatística que fizeram, ele aumentar cada vez mais, tá? Então, as fases do crescimento demográfico, para a gente entender melhor como se processa o crescimento e a estabilização do crescimento demográfico, fato que os especialistas chamam de transição demográfica, é importante para nós analisarmos as fases do crescimento demográfico. E essas fases do crescimento demográfico será pauta para as nossas próximas aulas, porque aí nós vamos entrar em algumas teorias, e nessas teorias nós vamos debater muito para que a gente possa entender realmente o que é demografia, o que essa explosão demográfica acontece e o que ela repercute em toda a sociedade mundial, principalmente econômica, social e política, ok? Qualquer dúvida, me procurem, estou aqui à disposição para atender vocês.